Fisiologia dos núcleos da base. Conceito são corpos de neurônios que estão dentro do cérebro. Aqui estão eles: caudado, tame, núcleo amidaloide, tálamo representado e globo pálido mais medial. Função cognitiva, motora, coordenação do início e término dos movimentos e memória. Citando eles: corpo amidaloide, substância negra, mas somente a parte compacta é o núcleo da base, reticular não. Núcleo subtalâmico, corpo estriado, dividido em neoestriado e paleoestriado. O paleoestriado é o núcleo pálido, neoestriado é o caudado e o putame. Putame mais pálido, lentiforme. Na cabeça do núcleo caudado fica o núcleo accumbens, que direciona ao tronco encefálico dopamina. Aqui algumas vias de produção da dopamina, então núcleo accumbens, substância negra, mesencéfalo, amígdala, túbero folicular aqui e córtex pré-frontal. Focando em como as informações chegam nos núcleos da base do córtex, esses núcleos recebem a informação e enviam nunca para a medula, mas para o tálamo. Do tálamo, que tem função de filtrar e retransmitir as informações que chegam até ele, elas vão para o córtex pré-central, área motora primária e cápsula interna depois para a medula. Aqui, área motora primária, na frente do sulco central, então pré-central. A área sensorial é pós-central. Área motora suplementar, área pré-motora, aqui os núcleos da base, vem para o tálamo direciona. Há duas vias que a gente vai estudar para falar de movimento e repouso e a atuação desses núcleos da base. A via direta é a via do movimento, em que a dopamina ativa D1, que é excitatório, estimulante. Olha aqui. A via indireta é a via do repouso, em que a dopamina ativa o receptor D2, que é inibitório. Então, entendendo bem a via direta, a gente pega a lógica da indireta. Via direta, movimento. As informações, elas entram no estriado, que é composto pelo caudado e putamen. Então, ele é o portão de entrada. A dopamina, que vem da parte compacta da substância negra, estimula o receptor D1, que estimula o caudado putame. Córtex cerebral também, com glutamato. E esse caudado e putame, ele vai projetar, a palavra que eu quero é secretar, talvez, projeções GABAérgicas. Ele vai fornecer GABA para o globo pálido interno. E o GABA é inibitório. Então, quando estimulado, ele inibe o globo pálido interno. E qual é a função do globo pálido interno? A função dele é inibir o tálamo. Essa é a função dele. Se eu, anteriormente, estou inibindo, ele não vai cumprir a sua função. O que acontece? O tálamo é liberado.
e o movimento ocorre. A informação é enviada para o córtex frontal pré-motor. Até escrevi aqui, o GABA inibe o GABA do pálido. Assim, eu libero o tálamo. Então, via de entrada aqui, o caudado hipotâmico estriado, e via de saída, o globo pálido interno. Via indireta, estimula o globo pálido interno. Eu não inibo mais o pálido interno, estimulo. Assim, ele cumpre a sua função de inibir o tálamo. E inibindo, o movimento não acontece, certo? Para isso, aqui, eu vou ter a ajuda do núcleo subtalâmico e do globo pálido externo. A dopamina aqui vai agir em D2, de forma inibitória. D2 é inibitório. Então, essa partinha amarela aqui vai representar essa via indireta. Acontece a mesma coisa em D1, então a via direta está aqui. O globo pálido interno está sendo inibido por algumas vias, porque tudo isso acontece ao mesmo tempo. Porém, é muito maior a sua estimulação. Então, predomina a estimulação. O globo pálido interno cumpre a sua função. Iniba o tálamo. Isso acontece aqui. O GABA, ele é inibitório, como a gente falou. Então, ele vai inibir o globo pálido externo. Ele tem uma função de inibir o globo pálido interno e tem uma função de inibir o núcleo subtalâmico. Esse núcleo, por consequência, vai estimular o globo pálido interno. Agora, as doenças. Parkinson é uma degeneração da via nigrostriatal. Aqui. Isso aqui degenera. O que acontece? Hipocinesia. Difícil de iniciar o movimento. Gera problemas na produção de dopamina e o que promove tremor de repouso. Sintomas clínicos do Parkinson. Motores, esses que a gente falou, e pré-motores, constipação, déficit olfativo, sono, depressão e ansiedade. Aí, falando de depressão e ansiedade aqui, é por causa da dopamina. Então, nós temos alças motoras e alças não motoras. As motoras, aqui, tem as visuais, por exemplo, a oculomotora, o movimento dos olhos, as espaciais, e da não motora, alça límbica e alça pré-frontal. Essa alça pré-frontal, dorso lateral, aqui, que vai ter esse impacto na depressão do Parkinson. Huntington, ao contrário, é uma hipercinesia, em que há espasmos musculares e movimentos coreicos por causa da degeneração do estriado, impactando o globo pálido externo. Aqui seria com muita movimentação. Assim, a pessoa perde o freio. O tálamo estimula demais o córtex. Então, ele inibe essa ação do globo pálido externo aqui de
Permitir que o globo pálido interno iniba o tálamo. Isso aqui não vai acontecer e aí o globo pálido interno vai estar sendo inibido sempre e não vai cumprir a sua função no Huntington. Então o tálamo vai ficar mandando informação para o córtex. É uma doença genética. O óbito de quem possui muitas vezes a falência muscular e ela pode se desenvolver a partir de um gatilho, estresse, mas é genética. Aqui é só sobre o início, quando ela inicia. E tratamentos com dopamina e o mais recente que é com estimulação cerebral profunda a partir de um implante.